Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo ao Pensa Alto Podcast, um local que a gente conversa com pessoas inteligentes e aí eu acabo aprendendo, você acaba aprendendo. Hoje eu estou com o doutor Alexandre, você é formal porque ele é conselheiro do Tribunal de Contas, a gente vai aprender bastante coisa e a vinda dele para cá vai trazer esclarecimento sobre um assunto que é bem sensível. A gente vai falar de aposentadoria, sistema de proteção social, vamos falar de pensionista, na verdade a gente vai aprender. Doutor Alexandre, obrigado mesmo por estar aqui no podcast. Olha, eu que agradeço, né? Você é um grande amigo, né, Dancas? E eu tô sempre disponível para falar com você e para conversar sobre direito previdenciário. O legal, Alexandre, é que tem muita gente que vai interagir. Tá? É um assunto assim que poucas pessoas falam em podcast, É. poucas pessoas têm conhecimento. Quando a gente vai atrás de alguém que tenha conhecimento, eu sei que o senhor é professor, é isso, né? É professor de direito previdenciário. Ah, então vai esclarecer. Agora me fala aí, como é que é esse negócio da sua profissão? Você é conselheiro? Explica pro pessoal o que, que é isso, o que, que é um conselheiro. É, É igual do condomínio, é igual do time de futebol. time de Como é que futebol. funciona isso? O conselheiro é um membro, um magistrado do Tribunal de Contas. Eu costumo dizer que o Tribunal de Contas é cheio dos cognatos falsos, né? É um tribunal, mas não pertence ao Poder Judiciário, está ligado ao Hum. Poder Legislativo, é de contas, mas ninguém faz conta, né? Ninguém pega um númerozinho, até faz, mas cuida da liquidação jurídica das contas, né? Se as contas estão bem prestadas e se as políticas públicas estão sendo atendidas, o interesse público está sendo atendido. Então, existem diversos profissionais dentro que compõem essa grande estrutura do Tribunal de Contas. Tem os agentes de controle externo, que são os auditores que vão fiscalizar em loco, eles que levantam as questões. Aí existem os membros do Ministério Público, que fazem a mesma coisa que o Ministério Público do Estado, funcionam como custos legis, dizem qual é a vontade da lei. E tem os magistrados, que é quem decide, que são Ah, divididos em conselheiros efetivos e conselheiros substitutos. Eu sou um conselheiro substituto. mas trabalha lá, né? Não é substituto, mas não é. É Substituto só. permanentemente, Ah, a minha função é dúplice. A primeira é substituir, que é o nome. Então, se na ausência de um conselheiro, eu estou numa lista para substituí-lo, legal. que só existem 7 pessoas no âmbito de São Paulo, então eu integro vitaliciamente essa lista de substituição. E a segunda função é julgar os processos que forem distribuídos a mim, né? Legal. Então, existem essas duas funções. Para o pessoal que está nos assistindo e não conhece bem, é a função de um desembargador do TJ, É, praticamente. o conselheiro, ele É só para o paralelo dele é o desembargador. desembargador. O conselheiro substituto, o paralelo é o juiz de última entrância aqui no estado de São Paulo, é de entrância especial. Chamam desembargador substituto também. Legal. E me falando de Tribunal de Contas, muitas pessoas não sabem o que é, mas me parece que tem um que é chamado, que é o principal, que é o TCU, que toda hora tá na mídia, Uhum, esse eu acho que deve ser o uhum. que comanda os outros tribunais de contas nos estados, é isso que funciona? Não existe uma hierarquia. Seria como a Justiça Federal e a Justiça Estadual. Tá. Ah, eu tive uma decisão da Justiça Estadual, vou no juiz federal para que ele revise. Não, não é assim. Não há uma subordinação. Há temas que eu levo à Justiça Estadual, há temas que eu levo à Justiça Federal. Se a verba é federal, quem vai tomar as contas é o Tribunal de Contas da União. Então ele é um TCF, é Então, um Tribunal de federal. Contas Federal. Federal. Ele não é TCB, Tribunal de Contas do Brasil. Ele é das verbas federais. Agora, se a verba é exclusivamente estadual ou exclusivamente dos municípios do estado de São Paulo, exceto a capital, aí é com o TCE, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Caramba, é meio complicado esse. Nossa, eu não entendi nada, mas eu acho que meu público aí, o pessoal entendeu. Na verdade, a gente entendeu, mas a gente não sabe, né? Poucas pessoas conhecem esses sistemas É, assim, né? Na Tricom, que é a Associação dos Membros, a gente fez uma época uma pesquisa de conhecimento e uma pesquisa de reputação. E o Tribunal de Contas, ele não é muito conhecido, mas a gente se surpreendeu com o fato de que os tribunais de justiça também são pouco conhecidos. Então, a estrutura do Estado, ela não se dá a conhecer, né? Ela é cheia de departamentos e meandros. Entre aqueles que declararam conhecer o Tribunal de Contas,
Por outro lado, a reputação dos tribunais de contas é muito positiva. Ah, sim. As pessoas entendem que é uma instituição importante para o bom uso do dinheiro público, né? Falando em Tribunal de Contas, a gente já falou que vai olhar as contas e tal, mas está aqui porque tem, como professor também de Direito Uhum. Previdenciário, como funciona essa parte aí de um Tribunal de Contas do Estado ou da União, quando a gente fala de um servidor que entra para o serviço, eu estou falando servidor Tá. municipal, estadual, Sim. federal, e quando ele se aposenta, parece que o Tribunal de Contas ele olha as pessoas que entram no serviço público, não é isso? O servidor público é um grande tribunal de direito administrativo, né? Então, o direito administrativo são bens, pessoas e contratos, digamos em linhas gerais. Na caixinha das pessoas, o Tribunal de Contas, ele olha toda a vida do servidor. A admissão. Eu fui admitido, Alexandre Sarquis, vai um papelzinho lá para o Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas vai olhar se podia, se está regular, ele vai chancelar. Se tem os requisitos, é isso? Exato. Começa desde da manjedoura do funcionalismo, tá lá o Tribunal de Contas. Então, quer dizer, se eu prestar concurso, por exemplo, vou falar de São Paulo aqui, lá em Rosana, porque é a pontinha do mapa, né? Só por isso. Pontinha. Sabe? A pontinha do mapa. Se alguém prestar concurso lá em Rosana, o Tribunal de São Paulo olha. Exato. Olha se está tudo certo. Vamos dizer o seguinte. E pode dar ruim? Pode. Eita. Eu sou um malfeitor. Eu quero botar a minha filha. Então eu faço um edital que cobra as coisas que somente ela sabe e também eu não publico na imprensa oficial. Fica um dia aberto para inscrições, ela unicamente se inscreve, faz o concurso e passa. Aí eu nomeio ela. Quem vai dizer que isso está errado? É óbvio que na nossa república muitas pessoas olham isso. Então a oposição na Câmara de Vereadores vai olhar, o Ministério Público vai olhar, mas o Tribunal de Contas, por ofício, vai olhar todas as admissões, inclusive essa. Caramba. E no Aí Brasil, o agente de no Brasil controle. tem 5.700 e poucos municípios, Exato. então os tribunais divididos lá nos estados têm essa obrigação de olhar se aquele concurso público seguiu as regrinhas. Seguiu as regras. Caramba, é um trabalho difícil, né? É difícil, porque é muito muita coisa. numeroso, né? Porque a gente não tá falando só de 5.750 concursos, porque cada município, né, que é o número... Pode ter mais de um, né? Pô, e tem um estado ainda. Aí tem concurso aí, você pega, por exemplo, carreiras policiais em São Paulo. Tem um concurso aberto com 2.700 vagas, você tem que olhar um a um. O que acontece? A nossa função é aquela de controle externo. Como eu falei, né? O Ministério Público pode olhar, pode não olhar. Ele não é obrigado a olhar todos os concursos. Ele vai, inclusive, ser movido à representação. Se alguém reclamar, ele vai olhar. Já o Tribunal de Contas tem a obrigação de olhar todos. Portanto, obviamente, vai ocorrer algum grau de amostragem. Certo. Não há como fazer, às vezes, de administração pública local. O nosso público que nos assiste, aí o funcionário público da prefeitura, do estado, da União, policial, GCM, auditor, fiscal, analista, entrou, vou me aposentar no serviço público. Ele fica lá aos 30, 35, 40, 45 anos, a gente não sabe quanto tempo fica, mas quando sai, vai lá o Tribunal de Contas olhar de novo. De novo. O que o tribunal olha, Alexandre? Por isso que eu digo que toda a vida do funcionário é com o Tribunal de Contas, porque quando ele entra, Tribunal de Contas, cada verba que é paga tem as contas do município, né? Ou seja, você está pagando essa verba, não era para ter pago o coisa tribunal nenhuma. olha o salário dos caras, velho. Pode glosar, inclusive constitucionalmente pode determinar que uma verba seja um quinquênio, por exemplo? Um quinquênio, não. Você não tem lei de quinquênio, não pode pagar quinquênio. Por analogia, não pode? Outra coisa, né? Eita, muito do direito administrativo é movido à literalidade da lei. Certo. Que é uma coisa que a gente pode até conversar aqui. Lá a lei menciona o policial civil. Mas então a polícia técnica entrou junto. Não está escrito. Não entrou. Não. Então, mas deixa eu só fazer um parte aqui. Só um parênteses aqui, porque é o seguinte. Eu já ouvi o seguinte. Aqui nos comentários do canal. O policial, olhando no estado, ele é militar ou ele é civil, ok? Sim. Ou gênero militar ou gênero civil. Se ele é civil, ele é policial civil, penal e policial técnico-científico. Não faz sentido? Faz.
Então, se é para Polícia Civil, é para todos os policiais. Aí é que tá a grande questão, Não. né? A mesma. Eu só fiz a relação do canal. É, Eu ouvi isso daí. Eu ouvi, ou policial militar ou ele é sim. civil. Isso aí seria uma técnica de hermenêutica jurídica Rasa. interpretação extensiva, né? Certo. E também o princípio constitucional da isonomia. Se as pessoas estão em condições iguais, elas têm. Mas vamos supor o seguinte: eu tenho uma lei isentiva, direito tributário é outro que sujeito à legalidade, né? Eu tenho uma lei isentiva e eu digo que a vela redonda e a vela quadrada não vão pagar ICM. Muito bem. Aí eu produzo velas triangulares. E Pois aí? é, não, aí paga ICM. Aí paga. Mas eu posso arguir em juízo que, na realidade, a lei falou menos do que ela queria ter falado, né? E eu vou ter que argumentar, porque não adianta bater com a administração pública que está vinculada ao Mas que a gente chama de legalidade Só estrita. uma perguntinha, já que a gente tá falando aí de subtrair salários de policiais, não é que vai subtrair, é um exemplo. Eu vou reclamar onde? No Ministério Público, no Tribunal de Contas, no TJ, no governador? Porque você falou, vou arguir onde? Aí é o TJ. Muitas vezes, eu sou obrigado a tomar decisões que eu mesmo não concordo, mas a gente está lá para adjudicar o direito do Estado de São Paulo, não para fazer lei. Onde é que faz lei? Legislativo. Na Assembleia É, Legislativa. igual os policiais, eles não estão para interpretar a lei, estão para aplicar a Exato. lei, né? Tem que haver Olha, aplicar. eu acho que fumar maconha não faz mal a ninguém. Então, pegou o pessoal lá, deixa o pessoal. Tem Só que aplicar. não é assim, né? Não é assim, né? Não é assim. Então, a gente. E eu acho que os militares, os policiais, a segurança pública não percebem o grande amparo que eles dispõem nas casas de leis. É mesmo? Eu mesmo? vejo O pessoal pouca fala que estão frequência. eles estão. Ó, a gente tem vários comentários no canal, não é nenhum sentimento. Uhum. E a gente dialoga aqui com outras autoridades policiais, né? E quando os policiais colocam os comentários, eles falam que eles estão. Ninguém está olhando por eles. Não foram no gabinete da Dani Alonso, não foram no gabinete do Major Meca, que abrem as portas e escancaram as sério portas. mesmo? É claro que é um afluxo grande de pessoas, então eventualmente vai ter que conversar, marcar, mas essa representação que geralmente as pessoas chamam de bancada, né? A bancada da segurança pública é de vários partidos, é de várias pessoas, estão sempre. E o que acontece? Eu suponho esse caso hipotético, a técnica não entrou junto. Eu vou negar a aposentadoria do policial que está pleiteando. Mas se o deputado for lá e conversar com o governador para propor uma iniciativa para colocar lá polícia técnica. É só ajustar a lei, Ajustou né? a lei. Fazer um adendo de lei. Aí eu tô autorizado a dizer que tá certo. Nesse caso, se tem um corte no salário, até para a gente dialogar um pouquinho, que é um assunto interessante, e assim, o podcast Pensa Alto conversa com pessoas inteligentes, se eu tô aprendendo, a gente aprende juntos. Mas assim, se é uma glosa, subtração de não tem lei de quinquênio, eu vou tirar seu quinquênio. Tá. Mas eu não posso ir num tribunal de contas, uma associação, falar assim, pô, isso daqui era só uma interpretação, a lei tá falando menos do que seria razoável. Desculpa, né? Mas aí, se a lei, se alguém faz isso, não tá criando separação entre brasileiros, e isso não é permitido. É um princípio constitucional da isonomia, tratar os iguais de forma igual. Eu tô me sentindo ferido nesse meu direito. Aí você tem alguns remédios. É claro que eu vou falar, e aí o ideal é ter alguma representação, claro, né? Um remédio é o que se chama de recurso administrativo. Então, dos atos que alguém adotar, tem o recurso administrativo. Daquilo que você imagina que vai vir a acontecer, existe um outro instrumento na seara administrativa que chama consulta. Eu posso formular uma consulta e eu tenho direito a que a consulta seja respondida. Legal. E que a conduta da administração pública se dê de acordo com a resposta que foi consignada. E existe o que se chama de mandado de segurança. É um remédio rápido,
mas ele tem que ser impetrado imediatamente, até 120 dias depois da coação. Então, se eu tenho o meu quinquênio cortado, alguém me conta lá, olha, a partir de mês que vem dançou. Eu tenho até 120 dias para me opor a essa ato que eu entendo injusto, né? Isso em juízo, né? Caramba, é muito complicado, né? Essas É, coisas. É difícil na nossa cabeça. Aí, voltando, a gente entra no serviço público, aí o tribunal olha, chancela, né? a Tudo admissão. certo. Aí eu fico lá, aí eu vou embora. Correto. Tem muita coisa que eu olhei na internet, até para Hum. entrevistá-lo, que a pessoa volta ao serviço. É. Ele não pode se aposentar. Quem é que autoriza a aposentadoria? É o órgão, é a Polícia Militar, a Polícia Civil, a GCM ou é o Tribunal de Contas de um estado? Esse ato é um ato que é chamado complexo em direito administrativo. O que é o ato complexo? É o ato que, praticado por uma autoridade, é homologado ou é revisto ou integra a vontade da primeira outra autoridade. A administração pratica o ato e o Tribunal de Contas vai homologar o ato. Só assim que ele se aperfeiçoa, né? O Tribunal de Contas tem um tempo, né? Tem até 5 anos para se manifestar. Mas, em se manifestando desfavoravelmente, o ato se desfaz. Inclusive Mas com depois de 5 anos? efeitos em até 5 anos. Até 5 anos. Se a manifestação do Tribunal de Contas tardar, aí é tacitamente declarado. E quando o tribunal fala que, o Tribunal de Contas do Brasil, fala assim, tá irregular. Tá. Eu fico pensando na cabeça do servidor. Pô, eu fiquei 45 anos. O que tá irregular? Eu trabalhei. Eu trabalhei, assim, eu trabalhei. Como que alguém que não me conhece, né, não trabalha, e aí ele volta pro serviço? É isso que acontece? Tem que ver. É muito debatido os efeitos da negativa de registro, mas um deles é esse que você comentou, voltar. Caraca, meu. Voltar ao serviço. E aí o pessoal chora, né? Vai lá chorar, né? O tribunal já negou aposentadoria que o próprio Tribunal de Contas praticou. Eita. Então, assim, o que a gente vai ver? Eu acho que os principais requisitos são a idade e o tempo de Mas contribuição. existem aquelas leis policiais específicas, né? Sim, é tem. muito detalhe. Quando ele entrou, se pegou pedágio, se não pegou. Até 98 eu tinha algumas regras, eu posso pleiteá-las, né? Tem isso. Conversão de tempo especial em comum. Tem muitas regras, é verdade. Mas. Falando de serviço público, já que a gente tá falando sobre o direito previdenciário, existem. Eu sei que quando eu estudei, para sair em concurso, tinha que estudar lá o direito previdenciário da ferrovia, né? Tá. Mas hoje, hoje, quais são os tipos de previdência? E por que o sistema de proteção social? Os militares batem muito na tecla. Eles colocam muitos comentários aqui. A gente não tem previdência, tem sistema de proteção social. Muda juridicamente alguma coisa? Eu acho que a principal mudança. E eu vou falar já, digamos assim. Só o bizu, viu? Bizu é bom, hein? O bizu o pessoal sabe. O pessoal gosta de bizu. Eu tenho o artigo 40, que desde 1998 tem uma expressão muito pesada lá, que chama: o regime será organizado segundo o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial. Eita, Ou seja, a conta tem que fechar. Então, nós, aí é assunto complicado isso aí. Já essa expressão, ela não ocorre no artigo 42 e não ocorre no artigo 142, que são as forças auxiliares e as forças armadas. Então, a ideia é que a pensão a aposentadoria militar deve ser suportada pelo Caixa. O que não ocorre com os policiais. Peraí, calma aí. Não entendi nada. Acho que peraí. O artigo 40 diz dos servidores civis, servidor público civis, 42 dos militares. Então, 40 civis. Ok. 42 militares dos estados e do Distrito Federal. 42 militares do estado e Distrito Federal. 142 militares, forças armadas. Militares federais. 144. Aí, 142. Não, e o 144 é um povo ali, né? É todo mundo. Eu acho. E aí você está falando que cada um é um jeito?
Eu acho que quanto a esse grande eixo Caraca. argumentativo, né? Do equilíbrio, da O- contributividade, Mas o servidor público civil, vamos lá, tá, todos. todos. O Todos. policial é um O civil. policial civil. Tá. O policial civil é servidor público É um civil. servidor civil. Então, ali a aposentadoria dele, posso falar assim? Sim. Caramba, ele não vai ter mais paridade e integralidade. Ele é civil, não tem mais a regra. Nem juiz tem, nem promotor tem. A regra atual. Regra geral, digamos assim. Certo. Mas tem inúmeros regimes intermediários. Eu tô falando, Não, sim. né, Só na pra regra entender. geral. Aí vai pro 42. Média, paridade média. Aí vai pro 42, que trata dos Militares dos estados. militares dos estados. Os militares dos estados são policiais e bombeiros. São Paulo é caso sui generis. Inclusive, gente, se você estiver assistindo e estiver curtindo, tem um podcast bem legal com o Coronel Salles, comandante geral, que ele fala da polícia militar e do bombeiro militar. E, inclusive, tem outro também aí, que a gente conversou com o coronel do bombeiro, que ele é a favor da emancipação. Se você quiser saber na descrição do vídeo. Aí tem os militares estaduais. Os militares são policiais e bombeiros. Tá. Vamos tirar o bombeiro apenas por uma questão da palavra policial, semântica. Ok. Policiais militares. Policiais militares. Eles são policiais ou são militares? Eu acho que são tanto policiais quanto militares. E ele entra onde, então? No 40? 42. Ele é do 42, mas ele puxa o 142 ou ele puxa o 40 para ele? Porque aí a gente vai entrar numa seara Ele de tem. difícil entendimento. O 42 precisa anunciar o que do artigo 40 ele deseja importar. Se ele diz para os militares não vale o caput do 40, ele não precisa dizer isso, ele só não referencia. Portanto, e aí é que eu acho que o pessoal critica, querem que pare de usar a palavra regime. Não é regime militar, é sistema de proteção social. Entendeu? Essa é uma coisinha que o pessoal, uma semântica que o pessoal gosta de pegar. Mas importa. Assim, importa. Eu aprendi no direito que não importa as palavras, importa. Wittgenstein, né? Existe um princípio que no direito que a gente tem que falar assim, não, você tem que acreditar que todo mundo está falando a verdade. É um princípio das coisas certas. Eu não preciso ficar complicando o princípio da boa-fé. Tá. Será que a semântica muda? Eu não tenho regime previdenciário, eu tenho sistema de proteção social, porque eu tenho que ser protegido. Ninguém está falando que o policial não precise, nada disso, mas muda na essência. Muda o direito financeiro da coisa. É por isso que eu estou te dizendo que é um bizu, sabe? É difícil de explicar até para professores de direito financeiro. Muda na essência. Aí, eu estou perguntando para o professor Alexandre Sarkis. E aí, nenhum brasileiro deve ter distinção de forma constitucional, só quando... Eu vou fazer uma vírgula aí para você. Então, faça a vírgula. A vírgula é a seguinte: todos devem ser tratados igualmente. Entretanto, tratados diversamente na medida de suas diferenças. Claro. Então, se a Constituição viu por bem... Eu sou um funcionário da lei, né? Um magistrado, um funcionário da lei. Claro. Se a lei elegeu o princípio A para figurar para tais pessoas e o princípio B para tratar de tais outras pessoas, não cabe a mim inferir quais foram os motivos que levaram aquilo. E então eu vou honrar o que está escrito. Aquela é minha verdade. Ótimo. A Constituição Federal, segundo Kelsen, está lá em cima. Está lá em cima. Está lá em cima. Né? Ele está dormindo lá no seu túmulo, ninguém vai mexer com o Kelsen. Uhum. Hierarquia das leis. Tá, aí você pega a Constituição dos estados, né? Dos estados, e a maioria diz que o governador é chefe supremo das suas polícias. São polícias do estado. Aí começa polícia militar, polícia civil, polícia militar, técnico científico e polícia penal. Eles são policiais. Eu acho que... E aí complica, né? Porque a estadual, a federal... Sabe quando eu começo a ter problema? É quando a gente faz essas misturas de caixinha buscando efeitos previdenciários, né? Gente, é por isso que a gente conversa com pessoas inteligentes aqui, pra gente tentar entender, né? Devagar com andor, que o santo é de barro, né? Então, a gente tem a regra geral, digamos. E a gente tem, de fato, 4 regras. Falar de cabeça é ruim, mas temos 4 regras especiais no Brasil. Ok. Qual é a primeira regra especial? É a do servidor com deficiência. Coisa nova. Regime geral tem alguma coisa. É pouco.
Ok. O servidor com deficiência vai ter acesso a uma aposentadoria favorecida. Ok, não é essa que eu quero cuidar. Aí eu tenho a dos professores, que é até um parágrafo diferente, parágrafo 5º. Redução de 5 anos. Essa é uma chamada aposentadoria especial. Tá. Muito bem. Aí eu tenho a do artigo 4º, a linha C, que é a insalubridade. Então, se eu estou exposto a algum agente insalubre, eu vou, na medida em que ele prejudica a minha saúde. Eu tenho Tá. 2 documentos, né? Tenho o PPP e o LTCAT, um laudo. Um é coletivo, né? Todo mundo que estiver no hospital tá sujeito às ondas de raio-x. Muito bem, então eu estou simplificando muito, né? E eu tenho o PPP, que é da pessoa. Olha, essa pessoa teve tantos anos exposta à radiação ionizante. Então, há um redutor. Esse é importante, mas não é o que a gente está conversando aqui. Qual é o outro que a gente tem? Artigo 40, parágrafo 4º, a linha B, policiais. Então, eu costumo dizer que a insalubridade e a periculosidade. A insalubridade você morre devagar. A periculosidade você morre de uma hora para De outra. uma hora Né? para outra. Então, os policiais têm a favor de si, ou seja, eles não precisam pleitear a condição de militar para Olha. ter acesso a uma aposentadoria reduzida. E reduzida em 5 anos. E aí também pro policial civil. Policial civil, agente socioeducativo, Ah, penitenciário. policial penal, Policial. né? Agora. Então, eu tenho alguns, só que eles estão nomeados lá. Tá. Por isso que eu digo que aí a gente começa a nossa problemática toda, né? Tinha uma lei complementar 51 que perdurou até 2019 que dava alguma extensão a algumas categorias e estadualizou-se muitas das regras. Então, o policial não precisa ter receio. Ele O policial tem brasileiro. o policial Ó, tá falando brasileiro. policial da União, são os federais, É. policiais estaduais. Só que ele Ele tem. só que. Não. Esse só que. É difícil dar aula por causa do só que, né? É. Só que é uma Imagino só as provas, os alunos aí ficam loucos, não sabem o que Nossa! responder, né? Às vezes Meu Deus. eu dou provas com conceitos um pouco mais simples. Porque o que acontece? A pessoa quer saber. Eu tô abrindo um caminho, um parênteses aqui. Ah, claro, pô. A pessoa quer saber. Eu falo que eu sou professor de direito previdenciário, eu já faço meio assim, né? meu O cara Deus. vem com a aposentadoria do pai, com a aposentadoria da mãe. sim, Então óbvio. não adianta. Mas, cara, eu só vou te falar, fazer um corte aqui, eu falo pro pessoal. Se tem dúvida, põe aqui nos comentários. Aí eu vou pedir pro doutor Alexandre Pode acessar e vai responder. Meu, você vai responder. Eu não sei, eu tô aprendendo, doutor Não, Alexandre. Pô, meu. É um cipó de regra tão grande. E são tantos casos que a gente acaba dizendo o seguinte: olha, você quer que eu sugira, que eu fale, mas com importância, com qualidade, traz o CNIS, a gente vai olhar todos os tempos, aí vamos ver, porque são muitas regras, né? Por isso que estava o meu parênteses. A legislação dos policiais, ela é estadual. Então pode ser que um estado seja de um jeito, outro estado Então seja de pode ser. O Acre Pode pode ser. ser diferente de Pernambuco, diferente de São pode. Paulo, do Rio de Janeiro. E militares, eu Pode ser diria que é mais- pior ainda. mais Tem diferente. mais diversidade. Idades, promoções. Hoje eu acho que São Paulo, os militares têm que trabalhar 35 anos, tem um limite de ingresso de 30 anos, mas cada estado cuida de um jeito. Cada cuida. Por exemplo, a aposentadoria da policial mulher, né? Tem estados que regulam que a policial mulher vai ter redução de 5 anos Aqui na em São idade. Paulo tinha. Tinha, mas não tem mais, né? Então, mas tinha. E Mas tem. elas entraram quando tinha, e aí tiraram no Tiraram. jogo. Tirar. Não pode mudar a regra, não sei, eu não sei, né? É Mas porque segue a decorreu regra, segue o de uma ação de. Bem, Bem. tiraram e agora estão querendo botar de volta. Inclusive, essa é uma das questionamentos. A emenda de 2019, a reforma da Previdência, tem muitos pontos controvertidos. Um deles é justamente esse. Os policiais, enquanto não sobrevier lei complementar estadual, os policiais aposentar-se-ão com 30 anos ou qualquer coisa assim, se de ambos os sexos, tem a expressão, ambos os sexos, ou seja, ele não diferenciou homens e mulheres, entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade com relação a isso. Ou seja, pleiteando que a mulher tenha uma redução equivalente, né? Ou seja, 3 anos, né? Eram 5,
a menos, agora são 3 só com a reforma da Tá. Previdência. E é um ponto super controvertido. Nossa, e aí a gente acaba. Cada estado tem, meu, eu fico imaginando na cabeça. Nossa, é muito louco. Aí eu vou querer olhar o estado quando eu entro. Eu vou prestar É, concurso para qual polícia, né? você vai Eu ter posso o. escolher qual o É, melhor regime. Geralmente o jovem não faz isso, o né? jovem Não, não não vai nem faz isso pensar de nisso, jeito né? nenhum. Nem vai Tem o pensar que a nisso. gente chama de planejamento previdenciário, né? A pessoa geralmente começa 10 anos antes da iminência, que é a data em que as primeiras regras são completadas, né? Essa é a iminência. 10 anos antes as pessoas começam a calcular. Você Fazer deve conta. estar calculando, né? Eu tô calculando. Eu já É, pedi a certidão. Como a gente já pedi a o certidão. pessoal daí começa a se É, movimentar. Só que tem coisas, por exemplo, mas a gente não tem certeza de nada, né? não tem certeza de nada, mas há uma máxima em direito previdenciário que é o direito adquirido. Então, as coisas que vão incruando na sua esfera de direitos, elas ficam lá. Por exemplo, eu não tirei a licença prêmio, que antes de 98 eu poderia usar em dobro para É aposentadoria. verdade. Não tirou, então não tira. Quer aposentar mais cedo? Guarda, porque aí você vai poder usar a regra de antes de 98. Entende? Ah, mas se você tiver lá de antes de 98, né? Tem que estar desde antes de 98. Essa Direito licença, adquirido essa licença de que eu posso usar o dobro, eu tenho que de 98. É, Mas eu posso pegar as outras e usar as outras. Eu não quero daí usar vai ter que aquele usar. bloco. Aquele Ixi, bloco mantém. mas então até para pedir tem que saber, ó, tô usando do bloquinho de Por cá. isso que eu tô dizendo que tem o Caraca. planejamento, Pô, sabe? da hora, da hora. Você tá me falando que os policiais podem ter sistema de proteção, que pra mim, eu sou leigo, eu tô aprendendo, pra mim é tudo previdência. Vai se Uhum. aposentar. Só que no civil tem um equilíbrio atuarial. É, As contas têm que fechar. No é. militar, parece que as contas não precisam ser fechadas. Aí o Estado tem que suportar os militares. Correto. E não me parece que é uma zona de muito conflito nas polícias irmãs estaduais, porque a Polícia Civil vai olhar, eu sou polícia, a mesma secretaria, mesma carga horária, equilíbrio de funções, delegados oficiais, operacionais, praças, policiais penais, policiais É, técnico-científicos, você tem os peritos, tem os médicos legistas, tem os operacionais lá. E aí, eu é. posso buscar analogia nisso? Não posso buscar? Eu acho que a Caramba, analogia aí isso é um ficaria estado muito distante. distante. O que eu buscaria aí? Ou não busco nada? Não busca o legislativo. Tem que Ah, escrever lá. Eu mas, sou movida, eu sou um computador e a lei é o meu programa. o que a gente input output, né? Input, Não output. tem jeito. Se a diferenciação ocorre aleatoriamente, quase caprichosamente, no final, na portaria, na concessão, até na lei infraconstitucional, aí a gente pode pleitear a igualdade como um princípio no mandado de segurança, maneja aqui. Mas quando a diferença vem desde a Constituição, fica muito difícil você dizer, olha, é a mesma coisa. Mas desde 1800 a gente tem Não é. PM e civil separado. Mas Então, mas a maioria dos estados tinha integralidade e paridade, mas agora que mudou tudo, mas é, mudou bastante, né? Mas é o que você falou, tem que equilibrar. Essa conta tem que fechar, né? No final, a conta tem que fechar para todos, o né? que acontece é o seguinte: nós estamos vivendo um bônus populacional. Você, Bônus popular. Ó, isso aí é novo. Bônus. A gente, eu tô aprendendo um bônus população. bônus, Mas a população do Brasil tá diminuindo, hein? ela tá parando de crescer. Conta Mas aí, conta aí. sabe o chicote? Você pega o chicote, ele é grosso na ponta e vai até Sim, sim. O que acontece é que quando você dá um impulso, como ele vai diminuindo a bitola, aquela velocidade vai ficando cada vez mais rápida, Eita. até estourar lá na ponta, que é a ruptura da velocidade do som. O bônus populacional é justamente isso. Eu estou tendo 5 filhos por casal, 5 filhos por casal, 5 filhos por casal. Daí de uma hora para outra, e isso aconteceu entre 1980 e 1990. Eu falo assim, nossa, Dois. não, 2. Dois. Então faz assim, ó. Chum. A pirâmide. Isso é o tapa no Parece que vai chicote. ter um problema aqui no Brasil, isso aí de pessoas trabalhando, hein? Exato. Ou seja, quando eu faço essa batida, O sistema não vai fechar. gera uma onda de Caraca. população. Essa onda de população, primeiro é criança, depois ela entra em atividade, daí ela vai envelhecendo, e aí
ela chega na aposentadoria. Entendeu? Aumentou a aposentadoria em relação a quem está contribuindo. Todos. Se eu falar o seguinte, eu tenho X crianças por casal, em média. Tá. Se eu deixar essa sociedade por 1000 anos, ela vai chegar em um equilíbrio. Eu vou ter tantos inativos por ativo. E aí eu vou fazer uma conta e vai ser fácil de fechar. Se eu estou nessa transição, se eu diminuir, eu vou ter um bônus populacional. Se eu aumentar de uma hora para outra, eu vou ter o efeito contrário. Mas no Brasil, hoje, nós estamos vivendo esse bônus populacional. E isso significa que esse problema que a gente está vendo vai se agravar cada vez mais ao longo do tempo. O bônus populacional começou a sua fase descendente, ou seja, a agravar a situação em 2020. E em 2060 ele vai acabar. Então, entre 2020 e 2060, a gente vai ver crise de previdência uma atrás da outra. Pô, isso é ciência aplicada. Ninguém fala disso. Ninguém fala Isso, disso. e é matemática, nenhum né? podcast fala disso. A gente não, a gente, Tem que acessar o Pensa Alto. Não, mas Tem o que eu acho Pensa legal Alto. é que você traz essa conversa que é de uma faculdade, do seu curso, do curso que você dá numa faculdade, e traz aqui no podcast, e isso aqui propaga para muita gente. Então, você está trazendo que o Brasil tem um problema populacional que tem impactos em várias áreas da economia, a economia financeira, e uma delas é a previdência. E a gente ouve muita gente falar, Alexandre, que assim, eu paguei previdência toda a minha vida, e agora eu não vou ter direito à aposentadoria, minha aposentadoria vai diminuir. Mas você está mostrando que não é isso, né? Você não pagou a aposentadoria. É um falso entendimento isso? Na realidade você contribuiu, né? Eu garanto que a maioria das pessoas, se trazer a valor presente todas as contribuições que ela fez, ela vai ver que ela não chegou a contribuir tanto assim, né? Mas contribuiu, não, é verdade. Sim, não, é uma fala, eu sei que muita gente não vai gostar, né? Mas eu acho que é importante trazer pessoas inteligentes aqui, justamente para mostrar. Quer dizer, se eu fiquei 35 anos pagando minha contribuição, se eu tivesse juntado esse bolo não paga minha aposentadoria? Não ia pagar aposentadoria na maioria das... Na maioria? Eu acho que em todas as situações. Caraca. Porque a gente tinha um crescimento isso para todos os populacional. estados, né? Todos. Inclusive para o regime geral. A gente tinha Tá. um crescimento populacional muito pronunciado. E nessa época não precisava contribuir nada. Tinha muita gente contribuindo. Então a pessoa contribuía um pouquinho e sustentava os poucos aposentados que tinham. Agora que a gente está precisando, de fato, sustentar uma massa grande que tem um salário maior, né? O militar é um caso claro em que o ativo ganha menos do que o inativo, né? Na média. Tem até estudos sobre isso. Tá, isso é importante. Tá. A pessoa se aposenta, ganha um posto, não é isso? Se aposenta, ganha uma graduação. São Paulo eu acho que não tá assim mais. Mas a maioria dos estados... a maioria dos estados tá. Eu acho que São Paulo não tá... Mas... Acho que você tem que ficar 2 anos no posto, alguma coisa assim do tipo. Mas o que acontece? Na média, o inativo, o militar, ganha mais. E, por exemplo, no estado de São Paulo, que é um dos piores... Rio Grande do Sul e São Paulo. Esses são os piores. Isso é os piores, não, os melhores, né? É estudado na faculdade, isso aí daí isso é estudo do IPE, é matemática, tá? É matemática. No estado de São Paulo, a gente tem 1,2 inativos e pensionistas militares para cada um Não fecha ativo. a conta. Não fecha. O ativo teria que contribuir quanto? 100% do seu salário mais 20%. Ele teria que arranjar um bico. Não é, a mas já tem, essa. em São Paulo já tem. Motorista de alguém. Não, deixei em delegada, pronto, São Paulo já tem. E no estado do Rio Grande do Sul, a relação é de 1,9. Ou seja, eu tenho que contribuir 100% do meu salário e arranjar outro emprego igual e contribuir todo o outro emprego. É claro que eu não estou falando isso defendendo que agora, então... Não, mas até você falou que o sistema de proteção social tem que ser suportado. Porque os militares suportado pelo... Para os civis tem que ter um cálculo que tem que fechar. Tá vendo como é fundamental a diferença? Então, para o civil, eu faço a conta e chego à conclusão que atuarialmente eu preciso aumentar de 14% para 18%. Aí eu
proponho isso. Já entre os militares, esse argumento ficaria relativizado, porque eu não sou obrigado ao equilíbrio financeiro Olha o atuarial. que você está falando, hein? Aí quem está nos assistindo aqui, é a autoridade militar, quem é policial, fala assim, ó, então eu não tenho que aumentar minha contribuição, principalmente das pensionistas, As por pensionistas. essas nossas pensões. Eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Deixa eu te fazer uma pergunta, falando dos militares. E como que você, como professor, entende limite de idade para ingressar no serviço policial militar? E também vamos falar do policial civil, alguns estados acabam colocando aí, a gente sempre vê ações derrubando, GCMs, ações, coloca lá 30 a 35 anos, acaba perdendo assim, representação. O que você vê isso aí? Bem, Tem tem que sentido? estar na lei. Não, mas a lei pode ser inconstitucional. Pode ser inconstitucional. Então vamos supor isso. Mesmo que esteja na lei. Bem, é necessário ter uma razoabilidade, né? Tanto no número. Eu quero que só entre com 22 anos. Mas isso acontece na área federal. Bem, mas não me parece. Professor, Tá? professor. E vamos supor também o seguinte, não, eu quero contratar agentes de fiscalização, né? Então eu vou pôr uma idade mínima, porque a pessoa tem que estar, né, querendo trabalhar. Bem, aí não está parecendo que você tem um motivo. Se o agente é policial, que presume alguma forma de física, né? Aí... e algum confronto, né? A pessoa tem que estar, né? Parece mais razoável que se coloque uma idade limite. Em outros países a gente não vê esse limite, ou se vê esse limite é bem acima do limite brasileiro, né? Já tive a oportunidade de... Agora, você acha que a GCM... vou perguntar, né? Não tem como perguntar, o pessoal vai colocar aqui embaixo, né? Então já pergunta agora. Eu vou pegar a lei já, que é para me proteger. Porque a GCM, Guarda Civil Metropolitana, Guarda Civil Municipal, eles estão pleiteando, tem uma PEC, a 57, que eles estão pleiteando o poder de polícia, que mude o nome para a Polícia Municipal. Em São Paulo e alguns outros lugares do Brasil nós já temos, em vez da designação, da semântica Guarda Municipal, Guarda Civil, você tem lá Polícia Municipal. Polícia Municipal. Então eles são policiais, e aí eles podem pleitear direitos de policiais estaduais? Eu acho que a grande questão é que eles integram, em sentido amplo, a segurança pública, né? Mas a minha caixinha é o direito previdenciário, né? E o direito previdenciário é sujeito à interpretação literal. Então, o que nós temos no artigo 40, parágrafo 4º, tempo de contribuição, aposentadoria de agente penitenciário, agente socioeducativo ou policial dos órgãos de que tratam o inciso 4 do 51, 8 do 52 e 1 a 4 do 144. Aí a gente vai no 144... já trouxe a colinha. Eu trouxe a cola, porque 1, Policial Federal. 2, Polícia Rodoviária Federal. 3, Polícia Ferroviária Federal. 4, encontrei esse Polícia Civil. Encontrei Policial Ferroviário Federal. Depois eu te conto isso aí. Depois eu te conto. Depois a gente vai comer esfirra. Gente, falar esfirra aqui, eu tenho que falar que agradecer aí a Santana Antiga que patrocina o nosso jantar. Tô com fome. O nosso jantar após Só vim a por nossa causa da conversa. Legal. Então, um abraço aí, pessoal do Santana Antiga aí. Obrigado aí pelo patrocínio. A segurança pública, dever do Estado. 1, 2, 3, 4, 5. 4 vai até onde? Vai até 6. Então, Policial Federal, Polícia Rodoviária Federal entra, Polícia Federal entra, Polícia Rodoviária Federal entra, Ferroviária Federal entra, Polícia Civil entra, agora já parou de entrar. O 5... E a Polícia Penal? A Polícia Penal tá aqui no 6, né? Então, mas entra, porque é até o 4, mas vai entrar por uma extensão analógica. Eu acho que vai entrar porque o 4B... ele está meio que dizendo isso, né? Só que o GCM está em outro. Parágrafo. Está no parágrafo. Sexto, se eu não me engano. Sexto, oitavo. Oitavo. Os municípios poderão constituir guarda municipal destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações conforme dispuser sua lei. Então, assim, hoje não. Hoje não. Inclusive, teve uma ação do... Foi um mandado de injunção? Acho que foi um mandado de injunção julgado pelo Alexandre de Moraes, e ele tinha dado para um município do estado de São Paulo. Aí todo mundo foi falar com o ministro, olha, mas ministro isso, ministro aquilo. Aí ele mesmo pensou e voltou atrás. Ou seja,
é aquilo que eu falei. Coloca na Constituição e aí a gente Se a prossegue. PEC 57 rolar, que é muito mais do que o poder de polícia, a gente entra na seara do previdenciário. Então aí o GCM pode pleitear outros direitos. Nesse momento, Nesse momento, eu não vejo GCM é um funcionário, é um servidor público municipal que está lá no civil 144 com funções específicas, não sendo considerado como policial. policial, né? Caramba. É. Eu defendo aqui no canal, óbvio, né? E por isso eu tomo dislike, né? Mas eu também recebo os likes. Que o GCM seja considerado polícia municipal, mas por princípios. Você vê uma sei coisa? lá, Nos Estados Unidos, os policiais eles estão vinculados ao condado, né? condado. E o xerife é um funcionário do condado, que é a autoridade local. O que eu até converso com um amigo que é do Ministério Público, ele fala a mesma coisa. Puxa, quem sabe eles conseguem colocar, né? Mas por enquanto. Não são todos os municípios que tem a GCM, né? É. E o Brasil também apostou numa polícia militar estadualizada, né, há muito tempo. Eu acho que é um procedimento de conversão, né? Então que vai ter que levar algum tempo aí para refletir. Como professor de direito tributário, de direito previdenciário, de direito, Tá. eu sei que você tem Uhum. um leque extenso de conhecimento. Eu conheço o doutor Alexandre há muito tempo, Há bastante por isso que eu tempo, hein? convidei. Ele tem no seu repertório assim, muitos artigos, assim, uma inteligência assim, exponencial aqui em São Paulo. Mas eu queria fazer uma pergunta que talvez possa cutucar um pouquinho mais o nosso entendimento aqui. Vamos lá. Né? Me enrolar é o que eu mais sei fazer. O policial aposentado, que Tá. entrou lá há tempo, ou policial militar, ou policial civil, não importa. Tá. Ele Tá ia na se reserva. aposentar mais cedo, ou Tá. se aposentou mais cedo, certo? Ok. Me aposentei lá, normal, a gente vê isso aí. Tá. Ele pode prestar outro concurso Uhum. e pode somar o salário. Aí eu não vou prestar que eu não vou receber. Tem o que é fake news, o que é lenda urbana, o que é real. É, E olha que o Brasil inteiro está interessado nessa resposta, hein? eu vou dizer o seguinte: tem muitas normas regulando o assunto e tentando se contrapor, etc. Mas eu acho que a grande conclusão é que se a gente tem um vínculo ex novo, ainda que você tenha a mesma fonte pagadora, eu acho que a pessoa vai acabar recebendo. Eu sei que eu não estou falando uma coisa que é desprovida Professor, a gente quer saber o que a academia ensina, o que a faculdade academia ensina. Puxa você é vida. professor. Coitado da FIPECAF, né, cara? Mas e o nosso pessoal tá ouvindo. Eu acho que é justo que receba. Eu acho que é injusto pleitear que você não contribua. Né? Tem que contribuir. Tem que contribuir. Não tem essa, já contribuir agora. Agora. Papo furado. No entanto, não adianta você imaginar que vai pleitear um outro benefício pela mesma fonte pagadora, né? Então eu não posso ter duas aposentadorias. Duas aposentadorias na mesma fonte pagadora. Mas eu poderia sim me aposentar, somar. Se eu volto num outro... Eu volto seletista, por exemplo, né? Até agora pode ser. Eu vou me aposentar pelo regime geral, desde que aquele tempo que eu tenha utilizado no regime próprio ou no militar, eu não utilize para nenhum fim previdenciário. Eu sou policial militar, me aposentei jovem. Isso acontece, tem muito... Eu até perguntei de idade, porque na área militar o cara pode entrar com 14 anos, 13 anos, dependendo do curso que ele for fazer. Normal agora, isso. Deixa eu comentar. Claro, manda aí. Poxa, nós estamos conversando aqui, mas hoje, né? Provavelmente nesse momento, hein? Ai, meu Deus do céu. O corte. Corte. Fernando Haddad está anunciando um pacote de medidas e dizem, né, que talvez a aposentadoria dos militares entre, né, no pacote. E aí a gente possivelmente tem uma proposta de idade mínima de 55 anos. Mas no federal. Porque o Haddad é federal. E nos estados? Tem respingos e reflexos? Obviamente tem respingos. Eita. No entanto, tinha uma outra PEC, a PEC 66, que reorganizava
as regras previdenciárias para que todas ficassem sobre o guarda-chuva da União. E isso foi retirado. Então, sim, vai ter argumentações, mas vai Aí ter cabe, respingos. então, ao policial interessado, policial militar, nesse caso, ou os policiais, buscarem o seu representante, É, que é o legislativo. É legislativo, isso? Assembleia Mas Legislativa. aí o legislativo. Eita, nós. É. Mas, Você mas- estava me perguntando não, uma coisa, eu te parei. voltando aqui, quanto ao salário, eu sou policial, ou eu sou militar, me aposentei cedo, vou prestar concurso a GCM, no Tá, meu município de Paulínia. tá, Né? Não tem limite de idade, ganha a partir de 10 mil. tá. Eu quero ir lá. Então eu vou somar os salários, vou pagar a É, previdência, vou pagar tudo que tem que pagar naqueles 10 mil, é. tal, e aí eu posso somar. Esse é estado e município. E se eu pleitear uma função, eu me aposentei, exemplo, né? Eu me aposentei no estado, pô, vai ter um concurso aí de fiscal em tal secretaria. Tá, Vai ganhar lá 20 mil, por exemplo. tá. Eu posso prestar esse concurso? É, E como é que fica isso para os policiais? Qual que é a luz geral para o Brasil? porque eu estou um pouco desconfortável aqui, porque teve muitas emendas com regras transitórias, então eu estou falando uma Ah, coisa que talvez. Mas eu acho que as decisões do STF que tiveram sobre os casos relevantes, né? E a gente sempre acaba olhando o STF, porque uma hora vai acabar sim, lá. sim. Eles têm autorizado os acúmulos quando você está enfrentando um novo vínculo, um novo encargo, certo? O que não pode é, por exemplo, né? Eu me aposento pelo regime geral e aí eu mantenho o vínculo e agora quero pleitear outros benefícios de natureza previdenciária pelo regime geral. Então, se eu vou fazer um novo concurso público, eu estou achando que você vai poder acumular os benefícios desde que a gente. Se a gente tiver fontes pagadoras diversas, tá mais fácil. Mais fácil. Mas a sua pergunta eu acho que tem mais relevância justamente quando a fonte pagadora é a mesma, ou seja, o Estado, né? Estado. E aí você vai, obviamente, exceder o teto remuneratório, que no Estado é o Nesse do caso vai governador. ser o teto. Mas, E tem o mas, mais, tem o não, só que, né? Aquela é, vírgula do Alexandre. eu acho que talvez você tenha que enfrentar isso em juízo. Ou seja, vai lá a sua Ah, fonte pagadora e fala assim, nunca olha, aconteceu, eu vou lá. Não sabendo que era impossível, fui lá para esse concurso, passei e agora passei. E tá. aí tô lá, eu sou procurador do Estado. Pronto. Tá. Eu me Boa, aposentei boa. Eu me aposentei militar, militar, tirei meu AB, quero ser procurador. procurador. E Normal. procurador ganha bem, né? Então vai Ganha. lá, 20 mil. Ganha o teto. Só que você, como militar, ganha X, vou botar 10 Tá, mil. tá. E como E procurador, como mas procurador, 20. Só que o salário do seu governador é 25. Só para arredondar. 25. Só para 25. Aí chega o seu salarinho lá, só que não é 20, é 15. Aí você fala, ué, por quê? Não, abate teto. Não, mas abate teto, 20, o governador ganha 25. Mas você já ganha do Estado. Eu acho que você vai Caraca. ganhar em juízo o 20 mil inteiro, porque é uma nova. Eu tô Pô, falando, mas tá. Não, sim, tá? sim. O Tá? professor tá falando. Agora, se for. Se eu sou aposentado do Estado, geral, pô, não precisa nem ser policial, aposentado do Estado, e quero trabalhar numa prefeitura, sou comissionado, aí tá. Desculpa, fala de novo? Sou aposentado do Estado. Tá, Policial civil, policial militar, né? tá, Ou outro servidor. Vou trabalhar na prefeitura, me chama porque eu tenho. Sou formado em direito. tá. Você é procurador do Do município, que é o município. cargo, pode ter cargo que é É. comissionado. Também conta para o teto nesse caso? Bem, Ou nesse caso é mais tranquilo? eu acho mais tranquilo. No entanto, eles vão, antes de você entrar, eles vão botar uma folhinha na sua frente e você não pode. Porque uma coisa é você tentar ganhar o teto ou não. A outra é você mentir num documento Não, público, sim, juntar, sim, sim. falar que você não recebe de Não, você vai nenhum falar que outro. você Você vai recebe. falar, você vai Claro, declarar que claro, recebe. claro. Mas talvez ocorra de alguém querer glosar o seu salário pelo. Aí vai vir a pergunta, tá? Pode me aplicar o teto aí. Qual que você vai escolher? O Qual do teto? município ou do estado? Ou da União? Tá vendo que tem uma coisa. Eita, nós! Eu Conversa acho, inteligente, hein? eu acho que o novo benefício não deve ser, o novo salário não deve ser mexido, mas vai encarar alguns problemas, né? Nessa linha, você acha que existe a possibilidade dos GCMs hoje, da forma que está, ter aposentadorias diferenciadas do que acontece?
Por exemplo, uma argumentação, eu uso arma, eu vou atrás do malaco, eu tenho periculosidade, insalubre. O argumento é da isonomia, né? Tratamento Mas isonômico. assim, ele não está falando por ele está falando porque ele trabalha numa força municipal e o chefe do executivo colocou viatura, deu colete, deu fuzil, Sim, sabe? fuzil, Deu sim. arma, EPIs táticos. A gente está falando que a gente não pode apenas olhar ali, a gente tem que olhar, ver os fatos. O fato. Ele é uma força policial. Tem um ditado em direito que diz o seguinte: quando o direito ignora a realidade ignora o direito. Né? Então, se o direito começa a não reconhecer, principalmente, eu digo assim, principalmente pensão, né? Pensão. Sabe que a grande reforma de 2019 foi a pensão. Eu era um que eu falava, eu era muito vocal, olha, não tem como sustentar esse regime de pensões, a pensão está em muitas situações, não tem paralelo internacional, etc. Só que quando veio a reforma da pensão, veio tão mais forte do que eu imaginava, que o pessoal falava assim, você já viu quanto é que a sua esposa vai ganhar se você falecer? Eu falei, eu não quero nem fazer a conta. Porque assim, é um percentual que começa em 50%, 60%, do que você receberia se você passasse a incapacidade, que é proporcional. Então, da proporção, ela recebe uma proporção. Entende? Putz. Só que os militares, nesse caso, foram poupados. Então, a pensão militar, ela está realmente favorecida. Essa eu acho que é a grande diferença. Você acha que esse é o momento de tensão hoje no Brasil? Porque a gente sabe o que acontece no Congresso, por exemplo, hoje tem o pronunciamento do ministro da Fazenda, mas eu sei que hoje mesmo tem uma comissão aí liderada pro pessoal do podcast do Prosa Militar, eles estão lá pleiteando que as pensionistas militares sejam revistas, porque elas perderam, mas você está falando que o civil perdeu muito mais. O civil perdeu bem. Muito mais. Inclusive, por exemplo, não tem reversão da cota, né? Antes a gente tinha as reversões das cotas. Se eu tenho filho aqui, filho ali, né? Uhum. E aí a esposa recebe, vai dividir as cotas. No entanto, quando o filho atinge a maioridade, essa cota volta para Certo. pensionista. Poxa, não, Não, perdeu. perdeu a cota. 10% maioridade, pronto, até ficar a 60%. Então, no máximo, você vai ter 60%. É uma gigantesca redução, né? E também tem as questões de idade, se a esposa é nova, etc. Ou seja, a redução foi muito grande. E, de fato, o militar ficou com uma aposentadoria bem favorável. Só que eu acho que, talvez, aqui a gente tenha que considerar o fato, né? Se a gente quer um policial militar que não tenha receio de enfrentar, né? A gente tá Que é o sistema de proteção social que eles falam. Tá vendo? Não é um regime, é um sistema de proteção. E eu sou uma voz um pouco divergente na Previdência, porque se tem uma unanimidade na Previdência é que atuarialmente não se paga. Ou seja, a gente tem que buscar enxugar em tudo que é lado. Então, peraí. Então, eu acho que é importante essa posição aqui no podcast. Militares, vocês não conseguem pagar suas próprias despesas futuras, que é a Previdência. Não consegue. Ninguém consegue. Impagável. O civil tem que fazer conta toda vez que reduz. O militar é impagável. Já trouxe 1,2 em São Paulo, 1,9 na Brigada, e assim é no Brasil e na área federal deve ser assim. Mas vocês não precisam pagar, porque o Estado tem que suportar. Hoje é assim. Hoje é assim? Hoje é assim. Pode ser que amanhã não seja, né? Eu não sei, mas tá lá a cartinha e o pessoal tem uma caneta e se passar o liquid paper lá, por exemplo... Mas não é um ministro que vai mudar isso. Isso é constitucional, isso é uma PEC, São né? duas sessões, duas passagens no Congresso, duas passagens na Câmara, duas passagens no Senado, 3/5 cada uma. Não é fácil, mas... E tem os lobbies. Lobby não é nada ruim, nada bom. É apenas grupo de pressão, grupo né? de interesses de uma determinada categoria junto aos parlamentares, né? E tem a realidade, né? Que é a conta.
Mas é uma coisa bem interessante. Então, o sistema de proteção, ó, então, os militares não precisam falar, eu paguei. Não, você pagou, mas não fechou a conta. Mas não se preocupe, porque o Estado tem que suportar. Por isso que você é militar, que defende a pátria, a soberania, defende a sociedade, não tem hora extra, não tem horário Não pode noturno, não sindicalizar, pode não se pode sindicalizar, não pode fazer fazer greve. greve. E aí o Estado vai suportar lá um pouco mais à frente a sua aposentadoria, a proteção das pensionistas. Mas eu queria perguntar das pensionistas, Ai, mas cara, não posso. pode. As Tem que ver pensionistas. se eu sei responder. Não, é que as pensionistas, elas colocam muitos comentários aqui no canal, muitos. Elas se sentem abandonadas. Hum, Tanto as pensionistas, principalmente dos militares estaduais e as pensionistas dos militares federais. tá. É um sentimento, mais do que sentimento, é a leitura do que a gente vê nos comentários. É a leitura que elas estão abandonadas. Olha, eu acho que a grande. Eu vou falar o que eu vejo, né? Eu Uhum. circulo. Eu acho que a porta aberta é a porta do Poder Legislativo. Ela não pode se sindicalizar, não pode. Mas ela pode se sindicalizar. A pensionista, Sim. ela pode. Ela Inclusive, pode, eu ela pode. queria comentar sobre isso. Comente, claro. A minha avó, ela era muito belicosa, né? É gaúcha. E ela Você torce pro Inter, né? é, Ah, lembrei. é. Lembrei, Ah, lembrei, lembrou, né? lembrei. Lembrou. A gente vai assistir um jogo. A gente foi assistir um jogo e o Inter ganhou. Palmeiras e Inter, né? Foi, Lá no foi. Pacaembu. No E Pacaembu. o Inter ganhou. Poxa vida. Inclusive, quando eu me mudei pra cá, Mas uma hoje coisa. não ganha mais. Aí, Pronto, já vamos falei. ver, vamos Já ver. falei. Vamos ver, vamos ver. Ah, Quando eu vim para São Paulo, você sabe onde eu moro, né? Ali em Higienópolis. tá. Eu escolhi um lugar que ficasse perto do Pacaembu, porque eu queria assistir jogo todo final de semana. Puxa Não, vida. Aí a primeira pertinho, coisa Pacaembu. que aconteceu Pra que foi tá reformando? criaram lá O Allianz? o Allianz, Você veio depois pra São criaram Paulo antes do Allianz? foi e antes de De Itaquera. Itaquera, lá Aí a primeira coisa lá que aconteceu foi o Corinthians Não tem falar, jogo. nunca mais vamos mandar jogo no E o Pacaembu. Palmeiras agora pro interior, outros lugares. Pô, a Bem, gente assistiu o jogo lá a do mais Inter. um a gente assistiu. Ah, E a gente tava no meio da Savoia e da Mancha Verde. Você se lembra disso? Lembro. Puxa Você vida. queria comemorar? Eu falei, vou ficar quieto aqui. O Palmeiras tá muito mal. Ai, ai. Não, Mas o que a gente tava falando? A gente tá falando das pensionistas, Das que elas se colocam lá numa situação que, tipo, ninguém defende. A gente não vê grupos de parlamentares falando de pensionistas. Estou falando do Brasil, tá? Não estou falando de nenhuma assembleia. Estou falando no geral. E no geral eu erro. E eu errando, você que é deputado, tá assistindo, você que é assessor deputado, pô, o canal tá aberto para você vir aqui conversar, falar que não é nada disso. Mas, no geral, elas falam que elas não têm quem recorrer, elas não têm uma representação, elas não fazem parte de associação militar, associação policial, elas estão num limbo. Onde eu falo assim, ó, aqui é meu direito, aqui estou pagando muito, me parece que elas vão ficando. É uma população que tem que ter cuidado, a gente tem que ter muita empatia com essas Tem, pessoas. porque a pessoa tá numa fase cognitiva em declínio, né? Então, sim, tem que ser destinado o devido cuidado social e tem que ser destinada a devida atenção. A minha avó, gaúcha, Avó. belicosa, gostava de andar a cavalo, ela era presidente do IP, Instituto das Pensionistas do Estado do Rio Grande do Sul. Olha, Eu falei, poxa, articulada, hein? agora... Articulada, né? E ela, poxa vida, eu me lembro quando teve Articulada. quando teve a reforma de 98, que permitia que a pensão, a partir daquele momento, fosse até 70%, eu não me lembro direito o que era. O Estado do Rio Grande do Sul pegou o contra-cheque de todas as pensionistas do Estado e tirou 30%. E no outro dia estava 30% a menos. Ela agitou, ela tocou fogo lá no... Uma revolução colorada, praticamente, né? E aí ela conseguiu, em juízo, ir agitando, advogado e tal. Todo mundo tem que buscar os seus direitos no Estado brasileiro. E o Estado, ele comete seus atos de império, mas ele também dispõe de mecanismos para proteger. Eu não diria que o Tribunal de Contas é um bom caminho.
Por quê? Olha, que legal, meu. Eu Oh, não, costumo. que legal. Isso não só os tribunais estaduais, como a própria TCU, né? Porque é da É, o União, porque eu TCU. tenho funcionários federais, né? É. É, que O legal. Tribunal de Contas ele tem uma jurisdição um pouco assimétrica, né? Então ele olha o gasto Assimétrica. assimétrica. Ele Tá. olha o gasto público. Então, se a pessoa fala assim, olha, o Estado está gastando menos do que deveria, não sei se é um lugar bom de bater lá, O tá? Estado. É, O é o executivo. executivo. É, o Não executivo é um tá lugar pagando. legal. Não. Eu acho que O legislativo o é a legislativo é casa o do caminho. povo. É a casa do povo. É o Você Estado sabe que eu e tô falando. a Câmara Eu tô também. falando um pouco trazendo a brasa para minha sardinha, porque eu fui servidor do Poder Legislativo Federal, eu fui É, servidor lá da Câmara dos Deputados. Eu tenho uma paixão muito grande pelo claro. Poder Legislativo. E eu frequento a Assembleia Legislativa, eu tenho um amigo que é assessor lá, e eu falo, puxa, parece que eu tô voltando, porque a vibe é muito parecida, Aí, sabe? você tá na onda. Tá. É a vibe. É, Então eu acho que as pessoas menosprezam o poder legislativo. E o poder é mesmo? legislativo pode É tanto, mesmo? sim. Até para saber. Porque às vezes você chega lá e o próprio parlamentar fala, olha, Mas o é que não vai parlamentar, dar. nas assembleias estaduais e nas câmaras municipais, o vereador, O o vereador, deputado, eles estão abertos para receber. sim. Sim, é essa a função Essa é deles. a função deles. É claro que tem, por exemplo, Claro, tem, tem expediente, tem, mas ele, se eu chegar lá, ele é, vai me atender? tem um chefe de gabinete. O chefe de gabinete você sempre vai conseguir conversar. Ah, Tem parlamentares que eu percebo que são temáticos, né? Então, o tá, cara é do interior. Ele vai estar uma vez, quando tiver votação importante, ele vai estar lá. Você não vai conseguir falar com ele. Até tá. o gabinete dele, a parte mais relevante vai estar no interior. Tem deputado que, sei lá, eu quero enxugar os militares. Eu sou contra militar. Não sei se tá com essa plataforma ou não. Não é um bom Mas lugar para eu ir, sei né? que você fez umas Eu tenho uma anotações. Você anotação. tem umas anotações aí que eu vou falar que as pensionistas devem buscar. Então, Pensionista da área que é. é da área de segurança. A gente está falando, Hum. o podcast e o Pensar Alto é aqui em São Paulo. Só por isso É, que a gente está abordando São Paulo. Se a gente estivesse no Rio de Janeiro, abordaria Rio de Janeiro. vai lá É, e vê essa qual é a mas pancada. a forma que ele está falando é igual para todos os estados. Exatamente. Aqui em São Paulo, quem que as pensionistas têm que buscar? Olha Eu só. anotei aqui, ó. Dani Alonso, Ó, deixa eu Major falar, Dani Meca. Alonso, eu sei que o assessor está me assistindo. Dani Alonso é casada com o deputado federal Capitão Augusto, grande amigo meu, defensor aí dos militares. Então, confirmado aí. Major Meca, esse é Major um. Meca também. O chefe de gabinete dele, que eu esqueci o nome, é uma pessoa muito simpática e muito honesta. Eu gosto muito desse cara. Olha só, já. Pode ir lá, né? Pode ir lá que Caramba, vai. olha só, ele tá passando o chefe aqui Eu vou passar para as pensionistas aqui de São aqui Paulo. embaixo tá o ramal dos chefes de gabinete. Não dele, né? O chefe de gabinete é boa. Aí tem o Capitão Telhada, tem o Boa, Danilo Balas, boa, tem o boa. delegado Olim, tem a delegada Graciela, tem o deputado Reis. O deputado Legal, Reis, legal. ele foi policial civil. Pô, legal. Então, tá vendo? Não é só policial militar, tem polícia civil, polícia técnico científico, policial penal, cara. A gente estava Os conversando pensionistas, né? as pensionistas. Tava conversando do Gianazzi, que é um Cara, super deputado aberto pros super aberto funcionários com os públicos. funcionários públicos. Eu não vou. Eu falei alguns, tá? Eu sei que eu tô cometendo um crime. Não, Eu tava falando aqui. E desse crime, eu já tô abrindo o canal para você, deputado, que quiser falar aqui, você é assessor de Eu gabinete. também defendo a segurança pública. Fala com Isso, você. fala aqui, traz sua ideia, compartilha aqui no canal, é bem legal. Esses aqui, você acha que eles atenderiam as pensionistas Com dos certeza. policiais estaduais? Todos eles. E você acha que tem essa simetria lá no Acre, em Roraima, no Amazonas, Sim. Minas Gerais, né? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, que você é de lá, Paraná? Com Pô, certeza. legal, então fica uma dica bem legal. O que você pensionista faz? Levanta, vai lá e fala com o chefe de gabinete. Talvez o deputado não esteja lá. E eu acho que deve compreender o papel de cada um, sabe? O papel do Instituto de Previdência é justamente procurar onde pode economizar. A cifra, ela só aumenta ano após ano. E conforme ela aumenta, são investimentos que o Estado não consegue fazer, Tá. alimento que não consegue pôr na merenda, saúde, remédio. Tem que tirar de todos os lugares para suportar a O Previdência. Instituto de Previdências Estaduais e Municipais, eles estão numa situação difícil por causa da pirâmide
do bônus populacional. Do bônus Então eu populacional. tenho que unir isso daqui, certo? Tem que ser realista. Realista, tá. Deixa eu fazer uma pergunta aberta. A gente vê muitos institutos de previdência transnacionais, não sei se eu posso usar esse nome, né? Vou estar inventando agora, Né? De outros países? de outros países investindo no Brasil, Sim, né? sim. A gente, A nossa taxa de juros, opa, é uma maravilha, né? Sim, o contrário os institutos compram letras, sim. eles investem no Brasil, os Tem nossos mas tem uma institutos. margem, né? A margem, se não me engano, é 5%. Então, Ah, sim, é possível ao regime próprio de previdência social investir em, e em ativos estrangeiros. é isso. Ele pode ir lá comprar criptomoeda. Não. Ah, não pode comprar, mas rende bastante. Ah, pode cair. Mas ele pode investir numa Apple, por exemplo, nos NFTs e tal. Tem um tipo de ativo financeiro chama ETF. ETF. Desculpa, eu falei Exchange. NFT, ETF. Desculpa. Então, o que que deixa eu tentar sintetizar. Tem uma resolução do Conselho Monetário Nacional que Tá, diz o que os regimes de previdência podem colocar o seu dinheirinho. tá. Ativos estrangeiros é um dos tipos de ativos. E eu tenho uma margem que, se não me engano, é até 5% para colocar. Então, qual é a minha carteira? 100 milhões de reais. Portanto, 5 milhões de reais eu posso destinar preferencialmente a essas. Eu fiz essa pergunta porque eu tenho visto os fundos de previdências internacionais atacando forte na agropecuária brasileira, em outros segmentos. Forte, né? Sim. Que eu acho que os brasileiros não estão investindo. Pensa, o maior fundo, eu acho que é o maior. Eu tinha uma relação que eu tinha feito há um tempo atrás, e tem diversos países, Coreia, tem a Noruega tem um fundo de previdência Ah, é muito grande, diferente. Lá, muito grande. lá todo mundo pode se aposentar É, e sobra dinheiro. sobra dinheiro. Eu vi já. É um fundo É uma muito. poupança É nacional, uma né? poupança nacional. Eles fizeram o que se chamou de fundo soberano. E a Dilma tentou fazer aqui. Mas, bem, a Coreia do Sul também tem, Japão tem. Mas o fundo de pensão das professoras do estado da Califórnia, acho que esse é o maior. É. Caraca! E esse fundo Das investe professores da da Califórnia. Caraca! E esse fundo investe. Quer ver um grande? O dos policiais do estado de Nova York. Estado ou do município de Nova York, não sei. Esse é o quarto, quinto maior fundo do mundo. Fundo? Do mundo. Do mundo? Do mundo. Caraca! É. Caraca, é muita grana. Muita Então grana. você é policial lá. Até porque lá pode ser estrangeiro policial. Pode ser Né? estrangeiro. Tem que falar fluente em inglês, né? O que não pode é ser militar, né? Eu não lembro, mas eu sei que eu conversei lá com os policiais lá. e Militar das Forças Armadas. mas Eu tinha um amigo que. Eu tô me metendo uma seara aqui que eu não sei, né? Imagina, o cara. Eu tinha um amigo que ele era pesquisador no Fermilab. E ele ia pegar uma posição no Exército para ser pesquisador do acelerador do Exército, alguma coisa assim. Lá nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos. Não aqui. E ele me falou que ele não pegou porque ele teria que ele tinha já dupla cidadania, ele teria que renunciar à cidadania brasileira. Ah, ele quis ser brasileiro. Ele é brasileiro e é americano, né? Ele Certo. Green card, Sim. E ele precisaria. Era só renunciar para pegar um dinheirinho lá, mas ele não renunciou. Não renunciou. É um patriota. Ele é um patriota. O cara tem. E ele falou para mim que ele queria que os filhos deles voltassem pro Brasil. Eu falei, pô, eu quero que as minhas filhas vão pra lá. Pô, Alexandre, foi um bate-papo muito legal, assim, pô, aprendi coisa pra caramba, uma conversa fluida de assunto difícil. Eu sei que praticamente você resumiu um semestre de faculdade aqui. Né? Eu acho Seus que alunos estão assistindo fazer prova. Não sei se eles estão assistindo, mas eu chacinei o direito previdenciário. A gente pegou trechinhos, Cara, né? os seus alunos vão poder, conforme o podcast, responder. Alexandre, eu queria agradecer a sua presença aqui no canal, no podcast, aqui no Pensa Alto, porque a gente conversa com pessoas inteligentes. Uma conversa fluida de assunto difícil. Eu sei que muitas pessoas talvez não tenham gostado, mas eu acho que a verdade tem que ser dita, né? Sabe uma coisa que eu falo? A pessoa recebeu o cargo de presidente do Instituto de Previdência. Eu falo, parabéns, porque você vai ser desgostado por É a cadeira elétrica. É a cadeira elétrica. Nossa. O prefeito não vai gostar de você porque você vai ficar cobrando dinheiro o tempo todo. O segurado não vai gostar de você porque você vai ficar negando o benefício, cortando o verbo e tal. Ninguém vai gostar de você. Agora, se você fizer bem
se você maltratar todo mundo ficar chucro com você, quem vai gostar de você é o Tribunal de Contas, né? Esse é o único que vai te aplaudir. Então Ah, é uma cadeirinha não, é difícil. desconfortável, né? Tenham calma com essas pessoas. E E com os professores de direito previdenciário também. Então, você dá aula onde? Pode falar? Onde você dá aula? Ah, Fala eu dava na Unis, agora estou dando na FIPECAF. FIPECAF, Fundação Instituto de Pesquisas Pô, Econômicas. legal. Então, se quiser buscar mais conhecimento com o professor Alexandre, procure ele lá na faculdade, que eu acho que. Você já viu, né? No podcast ele esclarece, imagina as aulas que devem ser super com conteúdos. Você não, professor, que fica reprovando aluno, né? Não, eu Não reprova reprovo um aluno. pouquinho. Ah, às vezes tem que reprovar um Não, que outro. é isso, uma prova com consulta, né, professor? Prova com consulta, sim, prova com consulta. Sempre, né? A partir de hoje, sempre. Alexandre, obrigado pela presença. Até a próxima. Galera, tem pizza aqui, né? Pizza. Deixa só Tô fazer. com fome. Deixa eu mostrar. Cadê a pizza? Quem trouxe essa pizza? Só Aqui, vim né? por causa disso. É uma pizza da Santana Antiga. Um local, cara, que tem, eu vou falar, uma das melhores pizzas da Zona Norte. Entrega em toda a região. Então, nosso agradecimento ao André. E deixa eu ver aqui o que ele mandou pra gente, né? Nem vi aqui. Você tá lacrado? Ixi, tá lacrado. Mas assim, o meu staff, ele tá lacrado, mas ele não pega o estilete, né? Então eu sei que ele vai ser. Olha! Isso aqui são as esfirras dele. É premium, hein? Agora, galera, a gente vai encerrar por aqui, porque a gente tem o segundo turno interno aqui no nosso Pensalto. Obrigado, até a próxima, valeu.